Olá, amigos. Neste vídeo nós vamos falar sobre este assunto aqui. Israel é o povo escolhido? A Palestina é a terra prometida? Nós falaremos de acordo com o Alcorão, tá bom? Eu dei uma estudada na Bíblia. Até havia gravado um vídeo, mas ele ia ficar muito longo, né? Eu teria que ter mais tempo para poder editá-lo. Na Bíblia, Israel realmente ele é um povo escolhido, porém ele quebrou o pacto com Deus. Isso faz questionar essa questão de escolha, de ser tipo um povo superior aos demais, né? A questão da Palestina também ser a terra prometida, ela envolve toda a descendência de Abraão, não somente os judeus, né? Porque Abraão teve descendentes de outras etnias, inclusive os árabes. No entanto, eu acho que isso é meio irracional, né? Porque mesmo sendo brasileiro, ou africano, ou chinês, eu acho que nada impede de uma pessoa que tem dinheiro ir para a terra prometida, né? Israel, e comprar ali um terreno, né? Então vamos ver aqui de acordo com o Alcorão. 2,47. Ó filhos de Israel, relembrem do meu favor, com o qual abençoei vocês, e que vos preferi sobre os mundos. Então, Deus preferiu eles sobre os mundos. Preferiu está no passado. Não é prefere vocês sobre os mundos, é preferir. Isso aqui agora o 122 do Alcorão, né? Ó filhos de Israel, relembrem minha graça, com a qual abençoei vocês, e que eu preferi vocês sobre os mundos. Preferi de novo. Então, de fato, eles foram um povo predileto na antiguidade. Então, aqui nós temos alguns privilégios dados a Israel, segundo o Alcorão, né? Eles receberam profetas, Moisés, Davi, Salomão, Jesus, etc. E aqui a questão de Jesus é o que pega para eles, né? Porque eles não aceitaram Jesus. Então é uma forma de quebra de pacto. Eles receberam livros sagrados, Torá, Salmos e o Evangelho. O Alcorão realmente ele diz isso, que Deus revelou a Torá, os Salmos e o Evangelho para os israelitas. Eles foram libertos do faraó e receberam a terra prometida. Aqui nós temos alguns exemplos também de coisas ruins que eles fizeram, né? Segundo o Alcorão. Eles rejeitaram os mandamentos de Deus, né? Corromperam a Torá, né? Eles alteraram as escrituras, segundo o Islã, né? Aqui está escrito em 2:7-9. Rejeitaram os profetas, né? Jesus e depois Muhammad. O Alcorão fala que eles adoraram o bezerro de ouro, né? Quiseram ver a Deus, algo que não é possível, e tentaram matar os profetas. Então eles foram juntando pecados e quebrando o acordo que tinham com Deus sucessivamente. Vamos ler aqui mais umas partes do Alcorão. Sura Al-Maida 5:12-13. E com efeito, Alá afirmou a aliança com os filhos de Israel, e enviamos dentre eles 12 próceres. E Alá disse: por certo estou convosco. Em verdade, se cumprirem a oração e concedeis a zaká, o imposto, né? E credes em meus mensageiros e os amparais e emprestais bons empréstimos a Alá, remir-vos-ei as más obras e far-vos-ei entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. E quem de vós renega a fé depois disso, com efeito descaminhar-se-á do caminho certo. Então aqui tem uma promessa, né? Porém com condições. Então, por haverem desfeito sua aliança, olha aqui, o Corão fala que eles desfizeram, né? A aliança tá ali, mas eles desfizeram. Nós amaldiçoamo-los e tornamo-lhes duros os corações. Alteram o sentido das palavras.
Ou seja, aqui é uma possível referência à modificação da Torá. E tornamo-lhes duros corações, esquecem parte do que lhes fora lembrado. E tu não cessarás de descobrir traição da parte deles, exceto de poucos. Então indulta-os e tolera-os. Por certo, Alá ama os benfeitores. Aqui é uma possível referência. Eu não vou ler essa segunda aqui porque eu acho que ela é interpretativa, tá? Mas quem quiser dar uma olhada depois no Alcorão. Aqui em 262 está escrito assim: por certo, os que acreditam e os que praticam o judaísmo e os cristãos e os sabeus, qualquer dentre eles que acreditar em Deus e no último dia e fizer o bem, terá seu prêmio junto de teu Senhor. E nada haverá que temer por eles, e eles não se entristecerão. Então aqui realmente o Alcorão fala que há judeus e cristãos e que seguem realmente a religião corretamente, eles não serão punidos coletivamente, né? Se vocês lerem lá, por exemplo, Deuteronômio 28, a ideia que tem ali na Torá é de uma punição coletiva. Aqui o Alcorão diz que não faz sentido, né, ter uma punição coletiva, porque os justos, entre esses dois grupos aqui, eles estão mantendo o seu pacto com Deus. Aqui nós vemos mais alguns trechos do Alcorão, né? A Sura Al-Baqarah 2, 111 e 112. Eles dizem: ninguém entrará no paraíso, a menos que seja judeu ou cristão. Essas são suas ilusões. Diga: apresentai vossa prova se estáis certos. Não. Aquele que se submete a Allah e pratica o bem terá sua recompensa junto do teu Senhor. Então aqui nós temos uma explicação bem assim, racional, de que não faz sentido, né, apenas judeus e cristãos entrarem no paraíso. E os outros povos? Aqueles que realmente fazem o bem também, né, que seguem os mandamentos de Deus, né? Inclusive entre povos que chamam Deus com outros nomes, né? Por exemplo, os indígenas, os guaranis, que chamam Deus de Tupã, né? Será que eles não têm pessoas ali boas que seriam dignas de serem aceitas no paraíso? Certamente, muitas pessoas. Aí o Alcorão continua, né? 5:18. Os judeus e os cristãos dizem: somos os filhos de Allah e seus amados. Ou seja, uma atitude bem arrogante, né? Diga: então, por que ele vos castiga por vossos pecados? Não, vós sois apenas seres humanos como os outros. Então, mais uma explicação bem racional, coerente do Alcorão para essas pessoas arrogantes, né, que se acham superiores às demais. Inclusive, você achar que você é o povo escolhido é uma ideia muito controversa e perigosa. Porque a partir do momento que você acha que você é escolhido, você automaticamente diz que as outras pessoas, outras etnias, outros povos não são escolhidos. Ou seja, você é superior, de acordo com esse pensamento. Isso lembra muito a ideologia nazista, né? Que eles falavam, em vez de falar povo escolhido, eles falavam que era uma raça superior, né? Para mim, são duas coisas muito próximas. O Alcorão vai além, sugerindo que o pacto com Israel foi condicional e que os muçulmanos são agora a melhor comunidade. Na verdade, aqui nesse trecho 310, eu vou abrir para vocês aqui rapidinho. Vou ler aqui para vocês. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável. E credes em Allah. E se os seguidores do livro crescem, ser-lhes-ia melhor. Dentre eles há crentes, mas sua maioria é perversa. Eu acredito que essa comunidade aqui que o Alcorão esteja citando como melhor seja a comunidade de crentes verdadeiros, inclusive aqueles que seguiram o profeta na época da revelação do Alcorão. Porque hoje, infelizmente, muitos muçulmanos são hipócritas, não seguem a religião,
fazem um monte de coisa errada, estão dentro de seitas, né? Então, só essa observação. Outra coisa também, antes de continuarmos, interessante se falar, é que houve mensageiros para vários povos e várias etnias, não somente para os judeus, né? O próprio Noé não era judeu, Abraão não era judeu. O Alcorão ele cita outros também que possivelmente não eram judeus, né? Outros profetas e mensageiros, inclusive o profeta Muhammad árabe, que é árabe, né? Então, se eles fossem o povo escolhido, certamente não teríamos ali essa questão de outros povos terem recebido mensageiros também. Então aqui nós vemos 2 exemplos no Alcorão também, né? Sobre a questão da Terra Prometida. Só falta isso para a gente acabar o vídeo. Moisés diz ao povo, né? Lembrai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: Ó meu povo, recordai-vos do favor de Alá para convosco, quando designou entre vós profetas e vos fez reis, e vos deu o que não deu a nenhum outro povo. Ó meu povo, entrai na terra sagrada, que Alá vos destinou. Então aqui realmente Deus fala que tinha uma terra que foi destinada aos israelitas. Isso está no Alcorão. 737. E fizemos o povo oprimido, os israelitas, herdarem as terras do Oriente e do Ocidente, que seria Palestina e Egito. Contudo, o Alcorão não delimita um território com fronteiras ali traçadas, né? Ele fala genericamente. E a boa promessa de teu Senhor cumpriu-se para os filhos de Israel, porque foram pacientes na adversidade. Então, gente, essa ideia de terra prometida, ela também é muito perigosa, assim como a ideia de povo escolhido. Porque se a terra é prometida para você, para sua etnia, isso quer dizer que aqueles que estão lá, naquela terra, eles podem ser expulsos, mortos, né? É o que vem acontecendo ali na faixa de Gaza, né? Na Palestina. Acho que as pessoas poderiam começar a refletir melhor nessa questão, porque aqui nós temos os nazistas, eles tinham uma ideia biológica, né? Biológica. Os israelitas, eles meio que transformaram isso, quer dizer, não transformaram, né? Mas eles refletem isso de forma teológica, como se fosse Deus que prometeu para eles, então quem estiver lá tem que ser morto e expulso, né? Não os israelitas, né? Mas esse povo aí que está no governo de Israel atualmente. Então vamos ver aqui, ó, que a posse da terra não é eterna ou incondicional, essa posse da Palestina, né? Vamos ver aqui 17, 4 até o 8. E decretamos no livro aos filhos de Israel: em verdade, semeareis a corrupção na terra por 2 vezes, e em verdade, sublimar-vos-ei em grande arrogância. É o que nós estamos vendo, né? Inclusive hoje. Mas eu acredito que aqui sejam as 2 ocorrências, né, que tivemos ali, que antes da invasão da Babilônia, quer dizer, a Babilônia invadiu Israel, e talvez ali em Roma, ou talvez até mesmo hoje em dia, né? Então, quando chegar o tempo da primeira das 2 promessas, enviaremos contra vós servos nossos, dotados de veemente fúria. Eles invadirão os lares, e a promessa foi cumprida. Em seguida, devolvemos-vos a dominação sobre eles, e estendemos-vos riquezas e filhos, e fizemos-vos mais numerosos. E dissemos: se bem fizerdes, bem fareis a vós mesmos, e se mal fizerdes, será em prejuízo de vós mesmos. Então, quando chegar o tempo da última, enviá-los-emos contra vós, para afligirem vossas faces e para entrarem na mesquita. Aqui a mesquita, eu acho que a melhor tradução seria templo,
como nela entraram da primeira vez, e para esmagarem completamente tudo que se forem apoderando. E dissemos: quiçá vosso Senhor tenha misericórdia de vós, e se reincidirdes, reincidiremos. E nós fizemos da Gênia cárcere para os renegadores da fé. Então aqui, se reincidir, reincidiremos. Ou seja, não há uma garantia eterna de que aquela terra seja deles. E também, se uma pessoa comprou aquela terra, é direito dela possuí-la. Tá certo, amigos? Vou terminar o vídeo por aqui. Só gostaria que vocês refletissem sobre essa questão. Ó. Povo escolhido. Isso aqui, essa frase, essa ideia de povo escolhido, ela não tem um ar de superioridade? Se eles são escolhidos, ou seja, você não é escolhido. Né? Tentem refletir sobre isso. E terra prometida. Isso aqui não justifica genocídios e outros crimes contra a humanidade. Só lá, amigos, até a próxima.